Certamente, se você é uma pessoa cronicamente online, ou não, mesmo assim deve conhecer alguns termos como furry, lolita, brownies. Já deve ter em mente que a internet é quase que outro mundo. É óbvio que vai existir tribos, comunidades, ou melhor, fandoms, que talvez você já deve os conhecer, mas provavelmente não entende muito bem ou possui algum tipo de preconceito. Provavelmente você não deve me conhecer, e se conhece deve ser pelos últimos vídeos. Meu nome é MZ, eu sou um PNG tuber e artista digital, e hoje faremos um tour pelas incríveis e estranhas comunidades da internet. Um dos fandoms da internet mais populares e mal falados, a um ponto que eu acho até desnecessário, são os furries. Mas o que seria um furry? Furries são pessoas que gostam de criar e se fantasiar de animais antropomórficos. Não confundam com terians. Normalmente tendo como principal característica um fursona, que é semelhante a um persona, um personagem fictício feito para te representar. Mas aplicado neste meio furry, o único requisito é que seja um animal antropomórfico. E por que são tão odiados? Bem, conteúdos inapropriados para menores de 18 anos e algumas polêmicas. Mas, especificamente, muitas pessoas tendem a olhar para os furries como um grupo de pessoas que só tem fetiche em animais. Claro que essas perspectivas não vieram do nada, mas chega a ser um preconceito até besta, sabe? Afinal, não é muito difícil você encontrar pessoas hediondas em outros grupos sociais, além dos furries. Sem contar que estamos falando de uma pequena parcela de pessoas problemáticas e não de um fandom gigantesco. Por isso, chega de falar coisas ruins sobre essa comunidade. Vamos falar das coisas boas. Uma delas é o apoio à indústria da arte, ok? Eu sou suspeito para falar, mas não tem como você olhar para mim e não dizer que o mano que encomenda 50 artes com diversos artistas do seu fursona não tem carinho pela sua criação. Além de como isso é praticamente o ganha-pão de muitos artistas. Inclusive, existem designs majestosos que dão de pau a zero naquela gostosa genérica de anime. E isso é só uma desculpa para falar do Bernardo Betili. O que esse cara desenha não tem nem como descrever. Ele manda muito bem no que ele faz. E mesmo que você não goste de furries, acho que vale a pena dar uma olhada nos trabalhos dele. Sério, eu sou completamente apaixonada pelos desenhos dele. Existem também os trabalhos do Abuse Ken, que é um compositor que tem músicas fortíssimas, contendo assuntos sensíveis, vale ressaltar, e que sinceramente me fizeram refletir em como a subcultura furry é algo muito mais além do que se vestir ou se identificar com um animal antropomórfico. Lolita é um estilo inspirado na estética vitoriana, rococó e kawaii do Japão, tendo origem por lá pós-Segunda Guerra, se popularizando como uma forma de resistência à cultura conservadora do Japão, e posteriormente utilizada como um artifício para vender roupas muito bonitinhas para garotas jovens, que remete muito a bonecas de porcelana, tendo muitos babados e laços presentes nos seus figurinos, majoritariamente compostos por cores pastéis, mas também tendo suas variedades, é claro. Mas assim como os furries, este fandom não está isento de visões precipitadas. Há um tempo atrás, por exemplo, houve uma treta envolvendo um criador de conteúdo em que, equivocadamente, fez comentários associando que pessoas que praticam a moda lolita seriam pessoas que se infantilizam e são esquisitas e querem chamar a atenção de jacks. E o motivo desse tipo de visão se deriva de dois fatores. O primeiro é que a vestimenta lolita são um tanto quanto infantis. E segundo, o nome deriva de um livro sobre o envolvimento de um cara mais velho com uma garota muito nova. Inclusive, também serviu de origem para a palavra loli. E só por isso que lolitas são mulheres de 30 anos tentando se passar por meninas de 12 anos. E é óbvio que não. Sim, algumas vestimentas lolitas carregam elementos que remetem à infância ou dão um ar de juventude, mas é de se perceber que claramente não são roupas feitas para crianças. Afinal, não parecem nem um pouco confortáveis ou pensadas para esse público. No máximo, é algo que dá para uma sessão de fotos pro álbum de família. E se uma mulher de 30 anos quiser vestir isso, como isso afetaria o Grêmio? Quanto à nomenclatura, realmente não é algo favorável. Eu tentei buscar por uma explicação um significado muito mais além do que a gente já conhece da palavra lolita, mas eu não obtive sucesso. Existem apenas algumas teorias e, de qualquer modo, a moda lolita é só uma moda para mulheres ou homens que gostam muito de babados e lacinhos. Afinal, ninguém
ninguém é obrigado a se vestir de forma moderna e padrão. E desde que as pessoas não estejam, sei lá, cometendo um crime ou causando algum dano pra si, sabe? Dentre as últimas comunidades que eu mencionei, eu acredito que a de My Little Pony seja sim a mais esquisita. Isso porque é meio anormal pensar que realmente um desenho infantil, principalmente voltado para o público feminino, atraiu a atenção de marmanjos de 40 anos. Apesar de que a expressão brony é utilizada para se referir a todos os homens das mais variadas idades que consomem My Little Pony. E se formos olhar um pouquinho para Bluey, acho que dá para entender alguns motivos do porquê certos desenhos infantis conseguem captar tanto a atenção de adultos. Eu sou um grande fã de My Little Pony, afinal, foi o desenho que eu mais acompanhei durante a infância. Eu vi estrear na TV brasileira, eu via os especiais e filmes no exato dia e hora que eram anunciados. E tive até mesmo alguns brinquedos da franquia. E eu posso falar com a maior certeza do mundo que My Little Pony é bom. O desenho falava sobre os mais diversos assuntos, sobre amizade, autoconhecimento, mas principalmente tinha uma história do e personagens muito carismáticos. Sem contar que os designs icônicos da quarta geração, feitos pela Lauren Faust, são referências até hoje para alguns artistas, o que fez com que se formasse uma grande comunidade de My Little Pony na internet, tendo diversas fanarts, poniçonas, bases para desenhar. E aí, quem lembra desses? Animações lindas e bizarras, e coisas que com certeza você não gostaria de nem saber o que é, justamente por conta de uma galera bizarra, que em partes a comunidade de My Little Pony não tem a melhor fama. O que salva muito ela é que esse desenho fez parte da infância de milhares de crianças, então muitas pessoas que consumiram lá atrás continuam amando a franquia e produzindo coisas inspiradas e derivadas da série. Inclusive, eu tô devendo um vídeo sobre o evento que ocorreu há um tempo atrás, de pessoas colocarem My Little Pony em um cenário de apocalipse zumbi. E esses foram alguns fandoms que eu espero, de alguma forma, ter ajudado a entender melhor. No fim, todos compartilham de uma comunidade de jovens e adultos que apenas querem, em suas vidas turbulentas e cansadas, encontrarem uma forma de viver mais ludicamente, e não fazendo nada de errado, que mal tem. Eu acredito que as pessoas têm que parar de achar que todo adulto deve agir ou ter gostos padrões. Só gostar de apreciar vinho, ver séries que estão em alta, fazer atos libidinosos e limpar a bunda com um boleto. Então, se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam e comentem alguma coisa a mais sobre essas comunidades, ou alguma outra coisa que você queira que eu comente. E até mais!